Oi, Fabrício, Oi, tudo João. bem? Bom dia, e com você? Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus, nesse nosso feriado de 21 de abril aí. E fala, alegria estar com você novamente, João. Grande É, alegria, viu? Grande né? alegria. E olha só, o pessoal já está entrando. O Lessa, que está conosco desde a primeira live, acabou de entrar aqui. Bom dia, Lessa. Paulo também está conosco aqui, João. Muito legal. Bom dia, Jamie. Everton, É, sejam todos bem-vindos. tá vendo aumentando. Já tínhamos um grupo esperando a gente aí. Queremos agradecer o pessoal que estava aí já na primeira fila, agradecer bastante aí também os likes da moçada. Pô, é muito legal aí, 21 de abril, pleno feriado, a gente poder trabalhar com um tema tão interessante como esse, né? Que é uma questão, né, Fabrício, de a gente conseguir concretizar os nossos sonhos, conseguir chegar onde a gente quer. E Exatamente. sabe disso, né, Fabrício? Você é um cara que tinha aí um projeto de vida quando eu conheci você, nós éramos piás, mas lá na faculdade, me lembro do terceiro ano, quando você definiu o teu projeto de vida, né? E nos últimos 20 anos, praticamente, né, você conseguiu executar, né? Então, a gente, essa ideia de como tirar as suas ideias do papel, como tirar os sonhos do papel, tem muito a ver com isso, né, Fabrício? A questão da gestão do tempo. O que que você acha? Nossa, isso você tem toda a razão, João. Olhando um pouco para trás, né, e a gente tem tantos exemplos de pessoas que estão ao nosso redor também. Eu tenho certeza que nós já estamos aqui em 15 pessoas. Se cada um pensar um pouco ao seu redor e lembrar das pessoas que convive e admira, certamente tem bons exemplos de pessoas que atingem seus propósitos, independentemente de quais sejam, né, João? E uma das coisas que mais impacta mesmo, e até eu fiz essa pergunta, João, pelo meu perfil, né, para nós nos prepararmos para hoje, né? Poxa, o que mais é difícil para você para tirar as tuas ideias do papel? E realmente, três pessoas responderam, olha, tempo. Eu tenho dificuldade de manejo de tempo. Algumas pessoas, uma pessoa disse, olha, eu tenho extrema dificuldade de encontrar tempo. Né? Então, nada mais oportuno, João, da gente começar falando sobre isso, sabe? E eu tenho certeza que você pode também nos ajudar com relação a isso. Como gerenciar essa questão do tempo, que a ferro e fogo é o nosso bem mais precioso. Né? Como gerenciar, como encontrar tempo, como otimizar o nosso tempo. Pois olha, eu estava pensando nisso também, e eu estava lembrando de uma entrevista do Roger Waters, não sei se você conhece, o baixista do Pink Floyd, Sem né? dúvida. E ele virou produtor musical, né? E você sabe que eu sou ligado, né, nesse meio, e eu me lembro de uma entrevista dele, e ele estava dizendo, ele estava comparando a questão do tempo que você usa na música, que você Perfeito. preenche o silêncio, né? Porque música nada mais é do que você escolher um determinado período de tempo, que está em silêncio, e você preencher com a harmonia, com a melodia, com o ritmo, né? Com aquilo que compõe. Exatamente. E eu me lembro dele falando, assim, perguntaram para ele qual que era o segredo, né, de você produzir uma música, porque além de um compositor, o Roger Waters, ele é conhecido como um grande arranjador, né? Se você vai ouvir, por exemplo, o disco do Pink Floyd, gostando ou não, mas uma coisa você não pode deixar de conceder para eles, são muito bem gravados, sim, os Sem arranjos dúvida. são feitos, a narrativa conta, A arte embarcada, né? A arte que está aí. exatamente, tanto que eles meio que criaram ou estabeleceram um conceito que depois tem poucas bandas que conseguem, que é a ideia da ópera rock, né? E o Roger Waters, quando ele falou disso, ele falou, gente, quando eu sou produtor, né, que eu tenho que conversar com um músico, né, os músicos às vezes chegam e pensam, não, eu vou preencher aqui, eu vou fazer uma base rítmica, né, a bateria, assim, bem aquela cheia de tum, 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 daí eu vou colocar um baixo bem carregado, baixo fazendo várias coisas ao mesmo tempo, daí eu vou colocar uma guitarra fazendo um solo, outra guitarra base, três teclados, cada um dizendo de um jeito, eu digo, pare, tire as coisas. Se você quer dizer alguma coisa com a melodia, valorize o silêncio que existe entre as notas da melodia principal. E se você for pensar, aquelas músicas bem legais, assim,
Pare assim e você veja que eles nunca ocupam todo o tempo que existe dentro da música. Então, a pessoa canta e daí ele dá uma pausa. A Isso. guitarra toca e daí ela dá uma pausa. Por isso que O às bar, vezes a gente fica pensando assim, João, que algumas músicas elas soam como barulho, né? Elas são tão... Agora deu com a tua explicação deu para entender por que às vezes aquela coisa bate na trave, né? É porque o silêncio está muito preenchido, você tem poucos espaços de silêncio, né? e daí fica barulho, fica bagunça, você não entende, né? Exatamente. E ele falava assim, se você quer valorizar a tua mensagem, aprenda a valorizar ela com os silêncios, né? Aprenda a dizer aquilo que é relevante, aquilo que é essencial, e deixe o silêncio contar o resto da história para você. Você vai Perfeito. dizer, legal, João, mas o que isso tem a ver com gestão do tempo? Música, como eu disse para vocês, é uma forma de preencher o tempo. O tempo é a matéria-prima da música, assim como o som é uma das matérias-primas. Isso também, imagine que a nossa rotina, a gente está tocando uma música, né? A Fantástico. gente tem a Game of Thrones, que era uma associação aquela série famosa que durou 8 anos, né? E daí o final da série era a canção do Gelo e do Fogo, né? Que ele termina no último que está escrito, a canção do Gelo e do Fogo. Por quê? Porque na Idade Média as músicas eram histórias, né? Eram cancioneiros, né? E você preenchia o tempo com esses eventos, assim como você preenche o tempo que você escuta alguma coisa com as notas, a melodia, o ritmo. A mesma coisa é o nosso dia a dia, né? Quando a gente tem aquela coisa muito do horário comercial, da sociedade industrial ainda, que você precisava trabalhar 8 horas por dia para preencher o tempo com determinadas posturas. Não, das 2 às 6 eu tenho que ficar aqui. E, Fabrício, quando você começou a estudar, não tinha muito aquela coisa, você tem que estudar tantas horas por dia, viu? Se você não estudar 8 horas por dia, você não passa em concurso. Não tinha isso? Tinha, Ju, e é uma coisa incrível, porque no meu dia a dia eu não conseguia ter tantas horas, né? Ali, cada um tem suas histórias de vida, né? Mas para encurtar a história, eu já trabalhava, já fazia meus estágios desde os 16 anos, então eu nunca pude ter aquelas famosas 10 horas ou 12 horas que todo mundo tanto falava, e até hoje se fala, né? E ali deu para perceber que o mais importante nessa minha jornada, eu falando um pouco dessa experiência específica, envolvia muito mais o aproveitamento de momentos de silêncio. Agora eu vou usar a linguagem que você nos entregou, João. Agora fez todo sentido, agora eu tenho linguagem para explicar. Por quê? Porque eu tinha optado ali, quais eram as minhas opções? Não assistir TV, por exemplo. Então eu tinha ali 2, 3 horas por dia que sobravam de silêncio para eu poder aí investir na minha preparação para concursos públicos. Também eu não tinha muitas outras atividades sociais porque eu tinha que aproveitar aquele tempo para aquele propósito. Mas aí, você fala em horário comercial, João, eu me lembrei de um livro que há pouco, cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, eu li 2 anos, e chama-se O Milagre da Manhã, acho que muita gente conhece. E ali nesse livro, basicamente, o grande conselho do autor é que você acorde muito cedo e coloque suas ideias em ordem, coloque suas coisas importantes, faça suas coisas importantes às 5 da manhã. É bastante ousado quando a gente ouve isso, mas se você tentar, e eu fiz por muito tempo, e com criança em casa é um pouco mais difícil, né? A Helena foi ficando um pouquinho mais velha, enfim, não deu para continuar. Mas eu tive a experiência e ela é muito rica, de novo, agora com a linguagem que você nos entregou, João. Por quê? Porque 5 da manhã não estamos no horário comercial, nada está girando ainda, todo mundo está dormindo e você tem aquela paz, aquele silêncio, aquele momento que você cria para projetar, para se organizar, para se autoanalisar, algo que nós conversamos na live passada também, né, João? Então, realmente, trazer essa noção de silêncio e como preencher o silêncio com as suas atividades é fantástico, fantástico mesmo. Para mim, agora é libertador poder falar sobre isso com relação aos concursos também. E, João, o que você me diz que hoje em dia é muito poluído, né? A gente tem tantas coisas, né? Tanta informação. Esse é o grande dilema hoje.
né? Você tem, e aqui a gente não precisa ir muito longe, todo mundo tem informação, mesmo nós estamos agora na live, essa informação está chegando para várias pessoas, assim como outras e outras e outras. O que você podia nos dizer para não arranhar a nossa melodia diária? Como é que a gente pode o que você sugere para que nós tenhamos harmonia na nossa canção, em preenchimento dos nossos silêncios com algo harmônico? Então, perfeito, Fabrício. Quando a gente vai estudar, a gente pensa assim, das 2 às 6, eu vou sentar ali ou eu vou fazer alguma coisa e eu vou estudar com 50 páginas. Daí o que acontece? Vem um WhatsApp Isso. avisando que você precisa de alguma coisa. Acontece, uma pessoa liga. Você fica no engarrafamento quando você está voltando, chega 2h30 em casa e não 2 horas. O banco avisa que você precisa preencher determinado cadastro. Ou seja, muitas vezes, o planejamento que a gente faz, ele acaba sendo subvertido pela rotina do dia. Tem até um ditado, Yiddish, né? O Yiddish era uma língua que era falada pelos judeus da Europa Oriental, os Askenazes, né? E eles tinham um ditado que dizia assim, o homem planeja e Deus ri. Porque às vezes a gente faz aquele plano, minha semana vai ser assim, e nada disso acontece. E daí a importância do silêncio. Silêncio não significa que você não vai falar nada. Silêncio significa, numa música, que você vai dizer o essencial dela. Porque quando a gente aprende música, a gente aprende o seguinte, você tem uma grande linha melódica, que em guitarra, por exemplo, quando você sola, são os picks da guitarra, que é aquela ideia musical. Geralmente é um pedaço de melodia, não é uma melodia completa. E daí você tem aquelas notas que é só para ir e voltar daquela ideia musical, ou ligar uma ideia musical com a outra. Tá? Então, o que acontece? Você aprender a usar o mínimo possível essas idas e voltas, que são aquelas escalas que vai do grave até o agudo. Você tirar a perfumaria, a bijuteria e definir o que é fundamental na música. A mesma coisa no teu dia. Por que essa história das 5 da manhã é importante? Porque 5 da manhã você está com a tua cabeça boa, porque você acabou de acordar, e 5 da manhã ninguém te incomoda. Então 5 da manhã é a hora que você consegue biologicamente ter foco. O segredo da gestão do tempo é você conseguir ter foco às 5 da manhã, às 2 da tarde, às 8 da noite, às 4h30, às 1h30, né? E para isso, a gente precisaria, inicialmente, de uma ajuda tecnológica, que eu já vou perguntar para você umas dicas, porque você é uma pessoa que tem, ou que eu acompanho, né, que tem uma facilidade para fazer gestão de pessoas com instrumentos, né, tecnológicos, mas gestão de tempo é capacidade de priorizar. Seria o equivalente ao essencial da música, a priorizar. Então, primeira coisa que eu faço, que eu aprendi, né, porque eu faço planner há 22 anos. Né, desde que o meu 5º ano de direito, que eu precisava estudar, que eu precisava trabalhar e que eu queria, quando eu ganhei um propósito, na época, que era lá no mestrado, eu comecei a fazer planner, né, aquela tábua de horários, né? E, então, eu trabalho com isso há 22 anos, pelo menos, que eu tento me organizar nesse sentido. E eu aprendi isso, essa entrevista do Roger Waters para mim foi boa por causa disso, porque, olha, não ocupe todo o teu tempo. O que é importante? Você ficar sentado na frente do computador, fazendo coisas que não vão fazer diferença nenhuma no final do dia, ou você definir qual que é a tua entrega, e você não levantar da frente do computador enquanto você não terminar essa entrega. O que vai valer o seu dia? Daí é a questão da priorização. Então, assim, se você não pode gerar para você um horário, tipo clube das 5 da manhã, que é o que eles falam, né? Isso. E onde você vai fazer tudo que é importante para você, o horário que você vai meditar, é o horário que você vai fazer um bom exercício físico, é o horário que você vai ter as ideias. Um exemplo clássico do professor Fábio Ponder Comparato. Eu fui aluno dele, ele já era aposentado, mas lá na USP eles tinham a possibilidade do professor dar como professor sênior, né? E eu fui fazer teoria dos direitos humanos com ele.
Você chegou a pegar o Comparato lá no mercado? Não, infelizmente não peguei. O Comparato era pianista. Fantástico. E ele era pianista, ele tinha várias ações no escritório dele, era o cara assim, tipo, a nossa ocupação comparada com a Fábio Conder Comparato é um fim de semana comparado com o dia dele. O cara tinha, assim, de vez em quando ele contava 10 ou 12 ações macro, às vezes coisas internacionais, e daí ele era um ótimo pianista. Por quê? Por causa das 5 da manhã, né? Que era o horário que tocava telefone, era o horário que, né? Então, o que a gente precisa aprender é, primeiro, estabelecer as nossas tarefas, estabelecer uma tarefa âncora, que seria a origem da música do Roger Waters, lá, tipo, a essência da música, a essência da melodia. E dizer, não, hoje eu tenho que fazer minha inscrição nesse, por exemplo, esse processo seletivo. Está lidando com isso lá no mestrado, no doutorado, né, Fabrício? A gente sabe, por exemplo, inscrição de processo seletivo é um negócio que vai demorar. Quanto tempo, eu não sei. Algo que pode demorar de meia hora, 2 horas e meia, de acordo com a dificuldade de carregar o documento. Blá, blá. Então, você não vai colocar assim, eu vou das 2 às 3 vou fazer uma coisa, das 3 às 4 vou fazer outra, das 4 às 5 vou fazer outra. Você coloca ali, olha, a minha entrega no dia de hoje é essa. Defina aquilo que é a âncora. O resto, você vai responder o WhatsApp, às vezes dá uma sobrinha de tempo, daí você vai fazer, né, outra coisa, tal, mas, assim, meu dia vai estar ganho se eu tiver essa entrega aqui para fazer. Estou estudando, olha, eu vou fichar o capítulo 3 e 4 daquele manual. João, você está falando aqui e está nos dando palavras que são preciosas, né? Você falou em essencial, você falou em priorizar e você também usou a expressão âncora. Isso é interessante, João, porque a gente, já que nós estamos falando em gerenciamento de tempo, nós temos que falar no poder do não, né? E você só consegue dizer não, eventualmente para convites, para oportunidades, para pessoas ou para tarefas e compromissos, quando você já definiu aquilo que você quer fazer. Voltando na época dos concursos públicos, né? Na época eu era um chato total, meus amigos nem me procuravam mais, porque afinal de contas eu só dizia não para tudo que era importante no grupo que eu convivia, né? Por quê? Porque eu tinha um propósito extremamente competitivo, que era o ramo dos concursos públicos, né? Isso passou, né? Depois a gente consegue recuperar as amizades depois de um tempo, mas o não para várias e várias coisas ele existiu por muito tempo na vida em razão desse propósito. E aí você fala a palavra essencial, né, João? Eu quero compartilhar aqui, João, uma experiência que tenho há mais ou menos 1 ano e meio. Essa é a seguinte: eu sempre seguia aqueles bullets, né, os compromissos diários, às vezes por horário e tudo mais. E o que me agoniava na época é que eu tinha muita coisa para fazer no dia e não conseguia ter um critério para escolha, enfim. Eu comecei a desenhar, eu comecei a colocar num mapa mental, assim, diário, ali no meio o balãozinho, dia. Por exemplo, o dia hoje 21/04/21, circula. E aí puxava uma ramificação chamada assim, o que é game changer? Essa palavra foi importante para mim. O que é game changer para mim? Aquilo que vai melhorar minha vida, aquilo que vai melhorar a vida da minha família, aquilo que é significativo para nós, seja em termos pessoais ou profissionais. Então isso tem uma importância além de qualquer medida. E eu fazia ramificações no game changer para aquele dia a respeito das atividades principais. Eu também uso muito, João, o just do it, né? Apenas faça. São coisas corriqueiras, sabe? Pagar um boleto, sabe? Dar um retorno no telefonema que você está em atraso, essas coisas que em 2 minutos você faz. E eu também aprendi, João, a questão de gestão, né? Porque eu tenho a palavra catálises. O que significa catálises para mim no outro balãozinho do dia? Que é aquela atividade que eu gerencio pessoas. Então você é professor, eu sou professor, eu tenho meus orientandos. Então ali eu preciso dar uma orientação para os meus meninos, para os meus guris, para as gurias, para que eles possam entrar em ação. De novo, é uma atividade rápida, de concentração importante, mas a partir dela se irradiam muitas coisas, né? E aí claro, e tem o balãozinho do trabalho. O trabalho é o ganha-pão, é aquilo que você nunca vai poder deixar de lado, é aquilo que tem uma importância, dependendo do dia, muito parecida com o game changer. Você vai mudar seu jogo depois de você ter o seu dia a dia em ordem,
o seu trabalho garantido e tudo mais. Então, por que eu digo isso? Porque tudo isso depende da busca da sua essência, né? Da busca do essencial a partir daquilo que nós chamamos de propósito, né, João? A importância do propósito para que você exerça o poder do não, eu não quero isso, e para que você se organize. E qual que seria a minha dica dessa experiência? É muito difícil realmente que nós consigamos todos e todas acordarmos às 5 da manhã, repetidas vezes por várias... O Paulo, que está conosco aqui, faz isso. O Paulo, eu sei. O Paulo, há mais ou menos um ano, faz isso todo dia. E eu que acompanho mais de perto a vida dele, assim, mais profissional, o guri está decolando, assim, está voando, porque está usando bastante essa questão do milagre da manhã, do silêncio às 5 da manhã. Mas se você não pode isso, pega um lápis, o meu está pequenininho porque é bastante usado. Pega um papel e desenha o seu dia seguinte. O meu menino, o Luca, perguntou assim um dia para mim, pai, o que você está fazendo? Eu não ia dizer para ele, menino de 8 anos, assim, filho, eu estou organizando meu dia. Não, eu organizo meus compromissos. Filho, eu estou fazendo o design do meu dia seguinte. E todo dia ele me pergunta, o que você está fazendo, pai? Filho, eu estou fazendo o design do dia seguinte. E assim a coisa flui, mas acima de tudo, como você nos ensinou, João, essencial, a sua essência tem que ser priorizada, porque senão a gente não vai conseguir ter tempo para fazer o que realmente nos importa. Né? Fabrício, vamos aproveitar então e fazer uma retomada, porque eu acho que o pessoal vai procurar no Google depois essas... Quais são as palavras-chave? Game changer? Game changer, catálises. Catálises. Esse é um aplicativo? Não, na verdade essas são palavras que eu inventei para mim. A minha dica é que a pessoa, cada um possa inventar para si essas palavras. Mas o livro que nós indicamos agora há pouco é O Milagre da Manhã. Esse é um livro que está disponível assim, em qualquer biblioteca, qualquer livraria, é bastante difundido. E design do dia. Oi? E design do dia, né? Fazer o design do seu dia. As palavras têm muito peso, né? Em vez de você organizar seus compromissos, você faça o design do seu dia seguinte. Isso é absolutamente libertador. Assim como o não é libertador, né? Sabe, Fabrício, isso tem a ver também com música. Tipo, você imagine tendo um dia bom, né? O design tem a ver com isso, né? E esse é algo que você ensina na música. Tem um grande guitarrista chamado Steve Vai, e ele dizia numa masterclass dele o seguinte: você quer aprender a tocar um solo, a primeira coisa que você vai fazer é se imagine tocando. Feche os olhos e imagine na tua cabeça como que você faria aquele solo. Com as notas, mas imagine você tendo essa experiência, né? E a partir daí você vai ter a base, né, para você se organizar. Mas essa questão do não é libertadora. Eu tenho o nosso colega, nosso professor lá da UEPG, de Direito Administrativo, o professor Igor, ele tem uma frase muito interessante nesse sentido. Ele dizia assim, tudo na vida é escolha e cada escolha é uma renúncia. Né? Então, você contando do tempo que você estava estudando para o concurso, me veio essa frase do Igor na cabeça. Ele sempre falava isso. E isso tem muito a ver com o que você quer fazer. Né? O poder do não tem a ver com o propósito. Tipo assim, o que você quer do teu dia? É uma coisa que a gente bate muito. Né? Quando eu tenho um projeto de vida, o que eu quero? Eu quero comprar uma casa, eu quero casar, eu quero passar num concurso público, eu quero me estabelecer como profissional. O que eu quero? Mas assim, eu quero a paz mundial. Não é disso que a gente está falando. O que você quer para você, o teu plano de vida, estabeleça isso. E daí, a partir daí, você tem um critério. Né? O Fabrício falou desse design do dia. Eu aprendi, estou usando hoje, tem várias técnicas, tem gestão à vista, né? Hoje em dia eu uso um negócio chamado matriz de Eisenhower, que é diretamente baseado na ideia do propósito. Como é que funciona a matriz de Eisenhower? É a mesma coisa que o Fabrício faz, só que com outro design. Você pega o clássico gráfico cartesiano que a gente aprende na escola, né? E você tem um vetor daquilo que é urgente, ou seja, você vai ter sua conta no banco, seu cartão de crédito, sua carteira de motorista, sua declaração de imposto de renda perdido, se você não fizer, e aquilo que é relevante, ou seja,
aquilo que vai significar um passo à frente nos teus objetivos de vida, no teu plano, no teu projeto. Então, você tem aqui, olha a tecnologia do rapaz, hein? Estamos, ó, urgente e relevante. Daí, baseado nesse gráfico, você pode dividir esse gráfico aqui cartesiano em 4 áreas, né? E daí, quais são essas áreas? Primeiro, aquilo que aqui é mais, né? E aqui é menos, né? Aqui é menos e aqui é mais, né? Então, baseado nisso, você pode ter algo que é urgente e relevante. Por exemplo, eu quero me qualificar para me tornar um professor universitário. Então, o que é urgente e relevante? Eu fazer a inscrição no processo seletivo. Que está encerrando o prazo. Exatamente. O que é urgente e relevante, no início, quando você for fazer o design do dia, você pensa, faça. Perfeito. Just do it. Just do it, né? Muito bem. Mas existem coisas, por exemplo, que são muito relevantes, mas que não são urgentes. Por exemplo, eu quero fazer um projeto, eu quero entrar no mestrado ano que vem, daí eu pego o edital esse ano e vejo quais são os requisitos, escrever um artigo. Poxa vida, isso é relevante, mas não é tão urgente, porque eu tenho 1 ano para ter esse artigo publicado. Então, aquilo que não é urgente, mas é relevante porque tem aderência para o teu projeto de vida, você programa. Perfeito. Você coloca lá a tua agenda, né? E coloca, olha, todas as segundas e quintas, né, a minha tarefa âncora é preparar o meu artigo. Né? Daí, esse é o segundo momento da tua matriz de Eisenhower. Tá, mas vai ter coisas que são urgentes, mas que não são relevantes para você. E como tem isso no dia a dia, né, João? Como tem tarefas que elas realmente têm essa característica e a gente não para pensar nelas, né? Muita urgência com coisas absolutamente irrelevantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Que é o barulho da música. Pronto. Né? Ele é pouco relevante para você, mas ele é urgente. O que você faz com isso? Delete. Pronto. Né? Peça para alguém fazer. Ou terceirize. Né? Tipo, ou às vezes não faça, né? Às vezes você toma a decisão de não fazer. Assim, é urgente porque, por exemplo, eu preciso comer. Né? Mas eu ia fazer assim, assim, assado. Mas eu estou atrasado com essa tarefa. Eu peço lá no iFood. Pronto. Por exemplo. Né? Tem um jeito de terceirizar alguma coisa que não é urgente. E daí a gente usa as ferramentas. Daí é o que a gente vai terceirizar com prestação de serviço. Né? Por exemplo, aqui em casa tem nosso quintal é paver. Né? E eu que faço a jardinagem. E lá na frente estava cheio daqueles matinhos que crescem no meio do paver. Né? Minha esposa, que é uma ótima gestora, estava falando, o matinho cresceu, o matinho cresceu. Né? Mas ela estava vendo que eu estava trabalhando. Um belo dia ela desceu aqui e falou, onde é que está tal coisa? Eu falei, tá lá tal ferramenta. O que ela fez? Ela arranjou uma pessoa e fez. Era urgente? Era, porque a calçada estava feia. Era relevante naquele momento? Não era relevante que eu deixasse de atender uma coisa importante, ou que ela fizesse a mesma coisa, que ela também estava trabalhando, para isso. Daí ela delegou. Né? Então, aquilo que é urgente, mas que não é relevante, que a gente puder terceirizar, que a gente puder contar com a mão, é importante. Né? E aquilo que não é, e aqui que é interessante, quando você tem o teu propósito claro, você vai achar no final das coisas, coisas que não são urgentes e que não são relevantes. Sempre vai sobrar. Aí sim você pode. Elimine. Fantástico. Né? Então, façam como o Fabrício, anotem tudo o que vocês têm que fazer. Né? E daí, como é que eu vou priorizar isso? Como é que eu vou categorizar isso? Como é que eu vou definir qual que é a minha tarefa âncora? O que tem que ser feito?
Você usa, essa é uma sugestão, existem várias maneiras de trabalhar, essa é a sugestão que eu estou fazendo hoje, né? A matriz de Eisenhower. Né? Aquilo que eu tenho que fazer, porque é importante no meu projeto de vida, e está vencendo o prazo, não tem conversa, é a tarefa âncora de hoje ou de amanhã. Aquilo que é importante no meu projeto de vida, mas que eu posso contar, eu posso pôr na agenda, eu coloco na agenda, vai ser a tarefa âncora da semana que vem, ou às vezes até do mês que vem, se eu tiver um tempo para isso, ou se for uma tarefa longa. Aquilo que é urgente, mas não está diretamente ligado ao meu projeto de vida, às vezes é uma atividade paralela, ou é alguma coisa que se impôs a gente, buscar uma mão, buscar um auxílio, delegar. E sempre vai aparecer aquilo que não é urgente nem relevante. O que, que é? Que são aqueles projetos que a gente toma, às vezes, que você descobre que não está afim. Né? Por exemplo, eu quero aprender, vamos falar, todo mundo diz que aprender línguas é ótimo, mas você começou a aprender uma língua. Aquela língua em específico não falou para você, não falou para o seu coração. Não é fundamental para o teu projeto de vida hoje que você saiba, por exemplo, mandarim. Então, elimina. Tá? Então, a partir daí, você vai conseguir fazer esse propósito que o Fabrício coloca, né? Mas, o que acontece? Para ajudar isso, por exemplo, eu usei papel aqui, né? Provavelmente ficou espelhado de trás para frente aí para você. Ficou, né? exatamente. Por quê? Porque não é tecnológico, né? Tem algumas ferramentas tecnológicas que ajudam a gente, e o Fabrício é bom nisso. Me conta para nós o que é o Asana, Fabrício. Olha, conto sim, João, e eu queria só aproveitar essa questão que nós falamos, você apresentou para nós da matriz da Eisenhower, indicar para o pessoal a pesquisa mesmo. O próprio Lessa falou aqui no chat, eles podem pesquisar 4 quadrantes de Stephen Covey. Então tá aí a dica, vale muito a pena, mega ferramenta, pessoal. E aí, se quiser usar a expressão design do dia, ela é libertadora, ela chega a ser divertida, você dá a impressão que você assume o controle daquilo que está ao teu alcance, e é isso mesmo. Uma outra coisa muito interessante de nós projetarmos os nossos dias, organizarmos os nossos dias, usarmos um período para criarmos o nosso silêncio mental e espiritual, é que com o tempo nós nos conhecemos como jamais tínhamos nos conhecido. Porque o que acontece no médio prazo? No médio prazo, você já fez, depois de um mês, você fez 30 planejamentos diários. Depois de 60, de 2 meses, 60. Depois de um ano, você fez 365 planejamentos diários. E eu digo planejamento especialmente para o final de semana, moçada. O que você vai fazer no domingo ou no sábado? Projeta, pensa antes, se organiza. Porque quando chega o sábado, você acordou tarde, já não fez, já perdeu aquele período maravilhoso que é um momento de lazer sozinho, enfim, com a família, com as suas pessoas queridas. Mas existe uma vantagem de longo prazo que eu já sou testemunha disso, João. Moçada, é o seguinte... Quando chega o momento das metas de final de ano. Olha isso que incrível. Quando você faz as metas de final do ano, você para um dia apenas, e ali, vamos falar a verdade, ali pelas 10 horas da noite do dia 31 de dezembro, e você estipula ali a tua bucket list, né? A tua lista de prioridades, desejos e tudo mais. Você não faz a menor ideia como é que você vai atingir aquilo, você não sabe se vai conseguir, são desejos. Então, se você usar a matriz de Eisenhower todo dia, se você fizer o design do seu dia, diariamente, o que vai acontecer lá em dezembro? Você vai precisar de 3 palavras para se organizar para o ano. Você vai ter os projetos macro, porque você já se conhece, sabe aquilo que deu certo, sabe aquilo que não deu certo, já mudou de propósitos micro várias e várias vezes, ou seja, você já produziu um histórico pessoal suficiente de autoconhecimento para, aí sim, projetar o seu ano. Então, anote isso, sendo... Há um benefício de longo prazo indescritível quando você projeta, quando você faz o design do seu dia, criando momentos de silêncio. Então, vamos falar um pouco das ferramentas, né? Você falou do Asana. Então, para quem quiser, pessoal, vou até escrever aqui. O Asana é um aplicativo, tá? Esse aplicativo, ele tem uma versão gratuita até 15 pessoas. E esse aplicativo permite que você gerencie projetos envolvendo as 15 pessoas, ou apenas 2, subgrupos dentro do Asana. Para que eu uso? Eu uso para orientação de monografias, trabalho de conclusão de curso de mestrado, de graduação e mestrado. Por quê? Porque são projetos lineares. O que é uma linearidade? Eu tenho um tempo específico, eu tenho um cronograma de atividades,
E eu tenho entregas que são consequências umas das outras. O projeto, depois o sumário, o título, depois o sumário, depois o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e por último, introdução, conclusão e elementos pré-textuais. E às vezes eu tenho um produto final que é o artigo com relato. Então, como existe uma linearidade, e a gente só precisa gerenciar tempo e tarefas, o Asana ele é fantástico para isso. Você abre um espaço para ele, por exemplo, vamos dizer, João, vamos dizer que você seria me orientando. Então eu coloco lá, João Irineu Rezende Miranda, e coloco 7, 8 tarefas para ele, que eu consigo acompanhar em tempo real, inclusive no celular. E quando o João termina o título, por exemplo, ele coloca ali o título no Asana, o Asana me avisa, e aí a coisa fica fluida. Toda a nossa interação é documentada, inclusive para depois um histórico pessoal da orientação. Isso funciona no capítulo 1. Vai lá, vai lá. Bem legal disso, gente. Você vai dizer, pô, mas eu não estou fazendo nada em grupo ou não estou escrevendo um artigo. Não, mas esses aplicativos, eles ensinam você uma coisa muito importante. Para você tirar as coisas do papel, você tem que ter noção de um negócio chamado entrega. Isso, fantástico. Tudo é entrega. Então, eu quero ser efetivo. Não adianta eu estudar 10 anos da minha vida e não ter nenhum resultado disso, se eu quero tirar a ideia do papel. Eu conheço gente que estudou 20 anos e não terminou o mestrado. Então, o importante do Asana, quando você for fazer a tarefa, e quando você for eleger a tarefa âncora, sempre transforme isso numa entrega. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa, ótimo. Então, você entrega a bibliografia das obras que você achou na tua pesquisa. Eu vou ler essas obras. Ler as obras não é entrega. O que é entrega? Fichamento. Então, eu vou entregar os fichamentos das obras. E o Asana tem no prazo. No prazo. Você entrega no prazo. Então, gente, vocês vejam a sacada do Fabrício aí. Por que ele faz isso com os orientandos? Porque eu tenho certeza que os orientandos leem, estudam, tal, só que é uma dificuldade nossa, de você mostrar o que você fez, mostrar quem você é, E daí o que o Fabrício faz? Ele, não, tudo bem, então você vai me entregar um produto. Isso. Que é um fichamento, que é uma bibliografia, que é o primeiro capítulo. E na vida de vocês, gente, sempre imagine, no teu projeto, as entregas que vão tornar o teu projeto possível. E o roteiro, Eu vou fazer um exemplo aqui, Todo mundo, claro que gosta de viajar. Eu sempre digo que uma viagem não significa você cruzar o Oceano Atlântico ou, sei lá, ir lá para a Austrália, pelo outro lado do mundo, para nossa perspectiva, Basta você sair de casa, basta você quebrar a rotina, basta você ir ali, aqui no São Jorge, em Ponta Grossa, por exemplo, isso é considerado viagem. Mas todo mundo que gosta de viajar sabe que é importante ter um roteiro. O que significa o roteiro? Você sabe onde você está, sabe onde você quer chegar e sabe por onde você vai passar com os horários específicos e as atividades que vão ser feitas. Por isso que as excursões dão certo para milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, independentemente de idioma, cultura ou nacionalidade. Porque existe um planejamento. E o planejamento, como o João acabou de falar, precisa de entregas, entregas, entregas. E nada mais interessante do que você separar isso quando o projeto é linear, numa linearidade cronológica, e aí é super legal. Especialmente quando você tem um trabalho tipo, por exemplo, trabalho no Poder Judiciário. Você não tem uma entrega, você não tem entregas, você tem um trabalho cíclico, que não existe uma sensação de linha de chegada. Então, crie para você, em paralelo, pequenas linhas de chegada, pequenas vitórias, que na soma elas serão enormes vitórias. Então é isso, João? Planejamento pressupõe entregas em tempo pré-estipulado, seguindo um roteiro rumo a um destino muito específico, que é o propósito, Que é o propósito. Exatamente. E a arte de você tirar a ideia do papel é a arte de você transformar coisas que a princípio são abstratas em entregas que você pode utilizar depois na concretização do teu projeto. Então, por exemplo, eu estou procurando um emprego. Eu sei que é importante usar o LinkedIn, eu sei que é importante fazer as inscrições, eu sei que é importante eu cultivar o networking, eu sei que é importante, Transforme isso em entregas. Então,
guia aqui, porque você vai entrar no LinkedIn, criar o LinkedIn não é só criar o LinkedIn. Você tem que preencher um perfil, você tem que ver os outros perfis, ele vai ter conteúdo. Então, qual que é a tua entrega? Eu vou preencher 100% do perfil do LinkedIn. Então, você planeja isso. E uma dica que eu gostaria de dar, João, porque normalmente a gente fala assim, entrega em termos profissionais, mas para quem nunca pensou sobre isso, vai uma sugestão aqui super legal. Pensa em fazer um projeto no Asana, por exemplo, linear, com datas de entrega, com um roteiro bem estabelecido, mas para algo que seja para o teu prazer. De repente, uma viagem que você nunca fez, que você nunca tirou do papel, até, especialmente para lazer, vamos falar a verdade, tudo no trabalho... Oi? Uma volta de mountain bike aí pela cidade. Uma volta de mountain bike. Coloca ali, se planeje, coloque datas e veja as atividades que precisam ser executadas. Você não imagina a maravilha que é tirar do papel. Cara, todos nós imaginamos, mas talvez nós tenhamos parado de projetar o nosso lazer, o nosso dia a dia assim, não profissional. Né? Experimenta pôr no Asana, por exemplo, o seu projeto de viagem, o seu projeto de final de semana com as pessoas que você gosta, da maneira como você sempre quis. Por que não tentar? Então o Asana é um deles, né, João? E tem um outro que eu adoro, né? Mas esse aqui envolve um assunto, João, que veio por pergunta aqui no meu perfil de ontem para hoje. Muita gente tem uma dificuldade grande da questão financeira. Para executar projetos, a questão financeira sempre vai ser um problema. Na verdade, pode ser essa é a solução, mas até você encontrá-la é o problema maior, né? E eu converso com meus amigos americanos, o Jeffrey Epperson, que é um big gestor lá nos Estados Unidos, no National Institute for Justice Excellence. Ele fala o seguinte, olha, a primeira pergunta que ele faz, você tem um projeto belo, mas qual que é o teu orçamento? Qual que é o teu budget? Né? E hoje em dia a moçada está projetando bastante coisa, e como não tem orçamento, não tem um dinheiro tão disponível assim, o que se faz? Parceria, né? Então a moçada começa a gerar startups. Por quê? Porque é muita gente borbulhando de ideias, compartilhando ideias, algumas até disruptivas, outras não, mas são ideias compartilhadas, são propósitos compartilhados, e aí a riqueza está onde? No grupo. Quando a atuação for em grupo, é uma atuação que eu chamaria, João, de não linear, não prevista, imprevisível. Tudo pode acontecer, então a gente precisa de algo melhor para acomodar o grupo em sua ânsia de projetar algo em conjunto. Aí o aplicativo é esse aqui, ó, Basecamp. Esse aqui chega a ser divertido de trabalhar, porque existe uma área específica para brainstorming. Você solta um assunto e todo mundo daquele grupo começa a conversar, soltar ideias, enfim, especialmente nessa época virtual que a gente não pode se reunir em grupo, né? O Basecamp é fantástico. E o legal é que você consegue fazer subprojetos para que dentro do mesmo grupo todo mundo olhe o que está acontecendo e todos tenham liberdade de participar, de dar pitaco, de usar um pouco da informação que está sendo gerenciada ali, né? No nosso grupo de estudos, João, no Mind the Gap, aqui na UEPG, nós usamos muito o Basecamp. Por quê? Porque, por exemplo, em 2020 nós estávamos construindo em coletivo 5 artigos científicos. E o que interessava? Que todo mundo que quisesse pudesse participar desta ou daquela pesquisa, que pudesse usar esta ou aquela referência, que pudesse ter uma ideia a partir da ideia do colega ou da colega. Então, o Basecamp, para coisas que são assim, em grupo e criativas, faz muito sentido você usar esse aplicativo, o Basecamp, que é gratuito também, salvo engano, até 20 pessoas. Né? Então fica a dica para atuações em grupo, justamente quando você está naquele momento de não ter verba suficiente para decolar o teu projeto. E claro, depois que a empresa cresce, o empreendimento cresce, claro que o Basecamp faz mais sentido ainda. Né? Isso na área profissional é fundamental, porque a gente tem muitas ideias. E, olha, a Josiane Nardini está pedindo o nome isso, Asana. Já cuidado. Aplicativo, beleza. Isso na área profissional é muito importante que, quando você vai gerar alguma coisa nova, a primeira parte de qualquer processo de inovação, ou qualquer projeto, mesmo a gestão das ideias, porque a gente tem várias ideias e você precisa que essas ideias sejam validadas. E quem é que vai validar essa ideia? Você tem que ver primeiro. Alguém que esteja na mesma, como a gente já usa, na mesma planície que você, mas alguém que às vezes não está emocionalmente envolvido com aquele propósito, porque essa pessoa vai te dar a perspectiva do espectador, não do ator. Né? Porque às vezes você está no escritório, daí você está
trabalhando naquela ação, vocês dois estão trabalhando na mesma ação, daí você tem uma ideia, só que você está em sintonia com a pessoa, tudo que você falar, ela vai achar ótimo, né? Você validou a ideia, às vezes não, né? Conhece a história, faltou combinar com os russos, né? Isso. Você não precisa achar um russo, mas você pode ter em casa uma pessoa que seja, né? Que tenha paciência, às vezes, de escutar, né, que vai validar a tua ideia. Muitas vezes essa pessoa vai chegar para você e vai dizer, tá, mas o que isso tem a ver com o teu propósito? No que isso vai te ajudar? Né? Então, a primeira, antes mesmo de você pensar em tirar a ideia do papel, e isso o Basecamp é muito interessante, é você validar essa ideia. Porque tem muito a ver com o poder do não, com a questão libertadora, tipo, porque depois que você tocar um projeto, não é você que vai tocar o projeto que é o teu chefe, né? Você coloca... Sem dúvida, sem dúvida. Um projeto, você tá, o Bruce Springsteen tem aquele Working for a Dream, né? Trabalhando pelo sonho, né? E daí tem a música que ele fala, que ele deixou de fazer um monte de coisa, né? Sempre trabalhando pelo sonho, né? E você, o Ará fala isso, que não foi o homem que domesticou o trigo, foi o trigo que domesticou o homem, né? Porque ele era uma sem graça no meio do arbusto e depois virou uma espécie endêmica no planeta que é fundamental para a existência da raça humana. Então, o Yuval Harari, em Sapiens, ele fala que o trigo que domesticou, a mesma coisa vai ser os teus projetos, você vai trabalhar com os seus projetos. Por isso é muito importante o poder do não, a ideia do propósito, e você definir realmente aquilo que é relevante. E, para fechar, né, Fabrício, eu acho que importante ali, vamos fazer rapidamente uma retomada, né? Primeira coisa que a gente tem que se preocupar, então, para tirar as ideias do papel, é a gente aprender a gerir o tempo. Vou falar tu faz 20, 22 anos e não estou aprendendo. Né? Esse é um processo que não termina. Né? É uma busca, né? Exatamente. Né? Nisso você tem que aprender a gerir o tempo e se conhecer na gestão do tempo. Né? Para gerir o tempo, você precisa ter uma ideia clara de onde você quer chegar e usar essa ideia como o critério definidor do propósito. Depois que o critério definidor é o critério com base no que você vai dizer não para algumas coisas e sim para outras. Com base nisso, você pode utilizar algumas ferramentas. Primeiro, para se planejar, que é uma forma de se conhecer, né? Que o Fabrício passou, o design do dia, catálise para trabalhar com pessoas, né? E você também pode usar aplicativos. A gente falou de 2 aplicativos muito interessantes, o Fabrício falou, né? Às vezes, se você acha esses aplicativos às vezes parecerem, né, muito disruptivos para você no primeiro momento, use o Google. Use a agenda do Google. Né? Calma, a agenda... Aí, vai lá, né? Mas a grande sugestão, tarefa âncora, nunca polua o teu dia colocando 1 milhão de coisas para fazer, porque você vai ter certeza que não vai fechar, né? Tarefa âncora. E outra coisa também, além da tarefa âncora, é você saber também gerir tua energia, né? Porque qual que é a sacada das 5 da manhã? Às 5 da manhã você está on, né? Mas tem outras horas do dia que você está on também. Você não precisa trabalhar necessariamente no horário que os outros acham que você tem que trabalhar. Né? Veja, tem pessoas que são melhores na noite. Então, você comece na hora de fazer o teu planner, né, a ver, não, de noite eu estou mais aceso. Então, eu vou fazer essa tarefa aqui. Não, tem horas que eu estou... essa hora eu vou responder os telefones, depois do almoço eu estou mais devagar. Tal, então, eu vou conversar com pessoas, vou me relacionar. Tá? E para fechar, né, Fabrício, a questão da resiliência, né? Eu estou falando várias vezes, faz 20 anos que eu estou fazendo isso, né? E até 4, 5 anos atrás, chegava em outubro, eu ficava doente de tanta coisa que eu tinha pego, né? E faz 20 anos que eu estou fazendo isso. E eu acho que eu estou no meu 2º ou 3º outubro que eu não fico doente, né? Só, né? Quer dizer, eu fiquei 10, 15 anos aprendendo, errando, para conseguir começar a acertar. E essa questão da resiliência é fundamental, né, Fabrício? E você fala, João, agora uma coisa que me emocionou aqui, porque eu sinto a mesma coisa, né? Eu tinha muita sinusite
né? Por estar naquela correria de sempre atrás do relógio, múltiplos compromissos, a sensação de não dar conta de tanta coisa, ainda que fossem coisas legais que eu quisesse para mim na época, enfim, mas claro que a sinusite era nervosismo e tudo mais. E o planejamento diário, ele trouxe algo que agora você relata que trouxe para você, que a gente podia resumir como paz de espírito, né? E você ter a liberdade de organizar o seu dia ou sua semana de uma maneira tal que você conhece o que você é capaz de fazer, você sabe o que você não vai fazer e, acima de tudo, isso aqui é a maior liberdade de todas, você sabe o que você não vai fazer. Né? Nós, brasileiros, nós temos esse cuidado ao dizer não, né? Mas um amigo meu contava que morou na Austrália. Ah, o Chico mora na Austrália, né, João? Talvez ele possa me explicar numa live junto com... Mas foi o Paulo que me contou. Ele falou assim, olha, é estranho que você vai para a Austrália, você convida o cara, o teu colega de trabalho, para ir tomar um chopp no final do dia, ele olha para você e fala assim, não. Poxa, não tem nenhuma justificativa, não tem nada, ele só fala não. E a gente tem uma dificuldade grande simplesmente para se libertar em relação a isso. Eu queria, João, você usou a palavra, a expressão trabalhando o sonho, né? E claro, a gente trabalha o sonho todo dia. Existe uma frase que me marcou muito de um filme chamado Vanilla Sky. Esse já é um filme que tem um bom tempo, um filme incrível, incrível mesmo, faz você parar para pensar, é um filme inteligente. E o personagem um dia perguntaram para o protagonista assim, mas como é que você está? E ele responde assim, living the dream. Estou vivendo o sonho. Para a gente viver o sonho, a gente tem que ter o sonho e, evidentemente, nós temos que projetar e trabalhar para isso diuturnamente. E aí, uma dica final, João, que eu gostaria de compartilhar. Nada melhor do que uma caminhada. Agrega nesse teu acordar de manhã, ou de repente reservar um horário para você ali. Não coloca fone, não leva o teu celular. Sai caminhar. Limpe sua mente, aproprie-se do silêncio mental. E aí sim, volte para ir se entendendo, projetar aquilo que você vai fazer, aquilo que você não vai fazer e aquilo que você não quer fazer de jeito nenhum. Ferramentas existem, mas tudo depende daqui e daqui. E isso é com cada um, né, João? É verdade. E olha, com esse tipo de hábito aí que o Fabrício colocou, a gente pode se livrar de uma série de problemas que tem a ver, por exemplo, microgerenciamento do trabalho dos outros, problemas de relacionamento com o colega vindos desse microgerenciamento, né? Problemas de se cobrar demais, né? Você para de se cobrar tanto, começa a se aceitar, é uma forma de você superar a síndrome de impostor, que é um problema que hoje em dia cada vez... Exatamente. Né? E principalmente quando você se analisa, você tem que se aceitar e pensar, esse sou eu me aceito assim, isso tem a ver com autoestima. Uma pessoa que está com autoestima em dia, né, ela consegue ser mais produtiva também. Então, olha, gestão do tempo é algo que, se você souber aplicar e souber continuar estudando e buscar a sua fórmula, você vê que o Fabrício tem a dele, eu tenho a minha, a gente fez relatos de experiência. Você vai ter um ganho a médio prazo aí também, não apenas em você tirar suas ideias do papel, mas também na qualidade de vida que você vai ter dentro da sua profissão. Então, junto. Vamos fazer um convite para o pessoal para a próxima semana? Eu não te perguntei antes, essas coisas, pessoal, você veja, o João e eu, nós estamos vivendo um sonho compartilhado. É um sonho que era individual e agora é um ideal compartilhado da gente conversar sobre inovação, a gente não falar sobre... Porque, na verdade, uma coisa que eu converso muito, o João e eu conversamos bastante, não adianta estudar e buscar inovação, você precisa se renovar, você precisa se inovar a cada dia, só assim a gente consegue progredir. E aí, nessa busca, João e eu estamos aí na terceira live, né, João? Sempre às quartas-feiras, às 11 da manhã. E uma coisa que me motivou aqui, João, para te provocar para o seguinte, hoje nós conversamos sobre como tirar suas ideias do papel. Quem sabe a gente usar aquela ideia do Canva como um método de projeto mesmo, para conversarmos na semana que vem sobre como colocar as suas ideias no papel. O que você acha dessa projeção, João? Modelos de gestão de projetos. Opa, pronto, vamos embora. Então tá jóia. João, mais uma vez, super obrigado. É sempre um prazer, uma alegria enorme estar com você de novo, nesse nosso ideal
compartilhado. E agradecer a moçada, né, que está aqui conosco. Não deu para a gente cumprimentar e agradecer a todos pelas manifestações, pelo incentivo e pela motivação à nossa conversa, mas sejam sempre todos e todas muito bem-vindas, sempre. Não é isso, João? Fabrício, quero agradecer demais aí essa oportunidade, a gente poder conversar e agradecer também a todos os nossos colegas que estão aqui no perfil da SMAF, que vieram e que estão conosco, né? Mesmo cada um na sua casa, mas a gente está junto e unido pelo mesmo interesse e desejar um ótimo cuidado a todos. Viu? E nós precisamos, claro, agradecer a SMAF por algo que nós chamamos aqui, pessoal, de liberdade artística. É muito raro uma instituição de ensino abrir horizontes para 2 professores, por muitos lugares considerados até meio malucos por aí, para trazer algo com plena liberdade artística. Né? Então, um agradecimento especial à SMAF, a toda a coordenação, o Érico, a todo mundo da SMAF, ao Anderson Fulan, que é o diretor da SMAF, o André, que é o presidente da nossa associação, que realmente a liberdade artística no mundo do direito é muito rara. Então, um grande obrigado pelo apoio e pelo incentivo. Moçada, nos vemos, João, na quarta-feira que vem. Bom feriado. Um abraço para vocês. Próxima quarta. Valeu. Valeu.